Bem-vindo ao vídeo desta quarta-feira. Bem, senhoras e senhores, vocês aguardavam por isto. Muitos de vocês têm pedido por isso e hoje retornamos à segunda esquadra do Pacífico, que é claro, é uma frota russa. E sendo da Rússia, a frase "e então piorou" é praticamente um lema nacional. Então vamos prosseguir de onde paramos. O texto está incompleto. Não é possível encurtá-lo sem perder o significado. Numerosas ameaças nos últimos meses. Barcos de torpedo japoneses imaginários, verdadeiros barcos de pesca ingleses, o Kamchatka quase começando uma guerra com uma superpotência global, atirando acidentalmente em seus próprios navios, o Kamchatka doenças, mares montanhosos, o Kamchatka cobras venenosas, profetas do fim dos tempos, o Kamchatka oficiais de alta patente, realizando caçadas de ratos através da frota, sendo sobrecarregados com um monte de alvos flutuantes obsoletos que só serviam para atrasá-los, e claro, o Kamchatka, apesar da natureza desleixada e desgastada de sua frota, deve ter sido quase um alívio para o pobre almirante quando, embora ele estivesse simplesmente tentando alcançar os portos do Pacífico Russo, a Marinha Imperial Japonesa realmente finalmente apareceu no horizonte. Pelo menos aqui havia alguns navios de guerra japoneses reais com barcos de torpedo, então finalmente havia algo que eles realmente deveriam estar atirando. Assim, a frota russa estava em desvantagem ao entrar na briga, não apenas pela longa jornada. Embora teoricamente superando em número a formação 2-1 do almirante Togo em couraçados modernos de nicho, o resto da formação russa, os destroyers, cruzadores protegidos e cruzadores blindados, estava incrivelmente mal numerado, especialmente no reino dos cruzadores blindados, que na época eram vistos como unidades secundárias na linha de batalha, e na qual classificação os japoneses tinham uma vantagem de 8-3, se você desconsiderar a um tanto bizarra classe Matsushima. A velocidade russa também era bem limitada. Enquanto a linha de batalha imperial japonesa estava restrita a apenas 15 nós, por ter trazido alguns de seus navios mais antigos, incluindo por algum motivo obscuro o particularmente geriátrico encouraçado de torre S chinês Shenyuan, que havia sido renomeado para Kinen, os japoneses poderiam, no entanto, manter essa velocidade, enquanto a frota russa, se quisesse ficar junta, poderia atingir no máximo cerca de 14 nós, mas apenas por períodos muito curtos, com suas máquinas em péssimo estado de reparo e os cascos dos navios horrivelmente sujos, com a vida marinha acumulada, que era meio que par para o curso de uma viagem de 18.000 milhas, sem uma visita a um grande cais, e claro, os temidos barcos torpedeiros japoneses estavam realmente aqui para variar. Isso sem mencionar o estado ou treinamento das tripulações, armas, equipamento de controle de incêndio ou munição a bordo, que retomaremos mais tarde, embora, para seu crédito, Rotesvensk tenha praticamente passado toda a viagem tentando manter a frota unida, tentando educar seus artilheiros em atirar direito, especialmente após o incidente do Banco Dogger. Devido à longa e pública viagem, os japoneses sabiam da chegada dos russos e, por isso, tinham diversos navios patrulhando as rotas de navegação comuns e incomuns. Os registros são inúteis em dois formatos diferentes, pois russos e japoneses da época usavam dois sistemas de datação separados, os calendários juliano e gregoriano. Mas, como temos acompanhado a história da segunda esquadra do Pacífico, usaremos seu sistema de datação um tanto obsoleto. Fique à vontade para pesquisar sobre o sistema de datação do calendário moderno mais usado, se quiser. Você precisa ajustar para as próximas semanas. Além disso, cada relato da batalha difere, em alguns casos, em até 30 minutos no tempo exato de certos eventos, como quando um navio abriu fogo ou quando afundou. E então, os horários que serão apresentados são necessariamente uma espécie de aproximação, fazendo uma média entre várias fontes, novamente favorecendo os registros de batalha russos, onde há um grande conflito por algum motivo, já que afinal estamos reduzindo as datas russas para este vídeo e estamos seguindo a história da Segunda Esquadra do Pacífico. Na véspera do encontro fatídico, a frota russa se aproximava das águas controladas pelos japoneses. Logo após a meia-noite, um cruzador auxiliar japonês avistou luzes no horizonte que acabaram pertencendo a um dos navios russos, o navio Hospital Orel, que, de acordo com as regras de guerra, ainda mostrava luzes para evitar ser atacado por engano no escuro. O navio japonês, o Shinanomaru, se aproximou e identificou corretamente o Orel como um auxiliar russo desarmado.
O Orel pensou que o Shinanomaru era apenas outro navio russo com problemas de navegação. Ao invés de alertar alguém, apontou por luz de sinal para ter cuidado, pois havia outros navios russos próximos na escuridão com os quais poderiam colidir. Assim, inadvertidamente auxiliado e muito grato, o Shinanomaru rompeu o contato e transmitiu a localização das forças russas de volta ao almirante Togo, que imediatamente ordenou que sua frota zarpasse para a batalha. Ao partir, Togo enviou um sinal para Tóquio, informando-os de sua intenção de atacar as forças russas, e de maneira muito útil e educada, incluindo um relatório do tempo no final de seu relatório. Os russos enfrentavam condições climáticas severas durante a navegação, com neblina marinha, nevoeiro, chuvas torrenciais e muitas ondas altas. Mas a segunda esquadra do Pacífico havia atraído bastante atenção, com um grande número de embarcações japonesas formando um cordão frouxo ao redor da frota inimiga, o que significa que, embora Togo não conseguisse ver muito além de cerca de 5 milhas, ele estava perfeitamente ciente de onde estava seu oponente, mesmo que seu oponente estivesse a cerca de 40 milhas de distância na névoa. O amanhecer chegou, com a frota russa disposta em duas colunas. À frente, a Svetlana, Ural e Almaz vasculharam, e atrás delas, a coluna da direita era liderada por Rozhestvensky a bordo do Suvorov com os navios de guerra mais modernos, o Alexander III Borodino, Orel, que convenientemente compartilhava um nome com o navio hospital que mencionamos anteriormente, o Ostiabaya, bem como 3 navios mais antigos, Sissoi, Navarin e Nakimov. Os nomes completos serão pronunciados corretamente em outro vídeo, desculpe por isso. A coluna da esquerda era comandada pelo almirante Nebogatov, com 4 navios de guerra mais antigos, Nicholas I Apraksin, Senyavin e Ushakov, juntamente com os cruzadores Oleg, Aurora, Donskoy e Vladimir Monomakh. Cada coluna tinha alocado um único cruzador e 2 barcos torpedeiros para proteger seus flancos, com todos os transportes e os barcos torpedeiros restantes entre as 2 colunas, com o navio hospital posicionado na retaguarda. A 40 milhas da ilha Tsushima, a frota russa avista o cruzador japonês Izumi. Em resposta, o Izumi avista o cruzador Zinchug no flanco direito da formação russa. Com a frota japonesa distante, os russos comemoram o dia da coroação do czar, mesmo recebendo sinais de que mais navios japoneses estão entrando em vista na retaguarda de sua formação. Rozhestvensky ordena que a frota russa assuma a formação de batalha e os transportes recuam. Os encoraçados e cruzadores blindados se fundem em uma única longa linha de batalha, com Rostov-on-Don, é claro, assumindo a liderança a bordo de seu navio principal, o Suvorov, assim como Togo está fazendo a bordo do Mikasa, a algumas dezenas de milhas de distância. 4 cruzadores japoneses a mais aparecem a oeste e outro navio a vapor cruza à frente da formação russa. O Zemchug dispara contra um possível ataque de torpedo, fazendo o navio a vapor recuar. Rozhestvensky ordena que não haja perseguição. O almirante Togo manda seus homens almoçarem e inspeciona sua frota. As consequências da interferência de São Petersburgo nas chances dos russos revelam muito. Sem ter que esperar pelos navios questionáveis da Terceira Esquadra do Pacífico e sem que sua taxa subsequente de avanço fosse ainda mais prejudicada por eles, Rozhestvensky teria estado nesta área meses antes, quando vários navios japoneses ainda estariam nos estaleiros, reparando danos de encontros com a Primeira Esquadra do Pacífico. Em vez disso, praticamente todos os navios capazes de combate na frota japonesa estão aqui, e Togo passou o tempo intermediário treinando seus homens repetidamente em artilharia. Que, para ser justo, na medida do possível, Rozhestvensky também fez. Orel dispara um tiro único no navio de guerra, não no navio hospital. Rapidamente sinaliza pedidos de desculpas ao navio principal, alegando que foi um disparo acidental. Mas, em uma cena que lembra os primeiros dias da viagem, outros navios, incertos do que está acontecendo, começam a abrir fogo também por princípio geral. Os navios mais antigos de Nebogatov mostram grande entusiasmo nas demonstrações de artilharia. Os cruzadores japoneses recém-chegados disparam alguns tiros na direção dos navios russos mais antigos e se afastam para a neblina, para não ficarem de fora.
Rozhesvensky sinaliza abruptamente para sua frota não desperdiçar munição, aparentemente jogando mais um par de binóculos ao mar. Com os elementos de reconhecimento da frota japonesa ainda sendo os únicos visíveis, Rozhesvensky ordena uma mudança de curso para Vladivostok, seu destino final, esperando ter pego Togo desprevenido e evitar o confronto entre as frotas. Quando a frota se estabelece no curso, um pequeno grupo de cruzadores japoneses reais cantando e dançando protegidos pelo imperador e barcos de torpedo começam a se mover para cruzar o T da frota russa. Temendo um ataque de torpedo em seus principais navios de guerra, Rozhesvensky ordena que seus navios capitais formem uma linha frontal, uma demonstração de força que permite que todas as armas dianteiras disparem simultaneamente, determinado a eliminar essa pequena formação. Sair da linha à frente para a linha em frente requer um pouco de habilidade e manuseio inteligente, mas 3 dos 4 principais navios de guerra executam isso perfeitamente. Infelizmente, Alexander III erra e vira para o lado errado. Logo, o restante da linha se acumula em confusão. Enquanto Rozhesvensky tenta decidir se enterra a cabeça nas mãos, bate repetidamente na antepara mais próxima ou grita incoerentemente enquanto atira binóculos em todos os navios à vista. É mais adequado para alguém em seu cargo. Cansado, ele cancela a ordem e ordena que os navios voltem à formação em linha à frente. Isso lhe deu novamente 2 colunas, desta vez com os 4 navios líderes, incluindo ele mesmo à direita e todos os demais em sua própria linha à esquerda. O que ele realmente precisava era de mais tempo para restabelecer a formação de linha única à frente, pois a pequena esquadra japonesa responsável por tudo havia se afastado silenciosamente na confusão. Porém, ele não receberia esse tempo. O almirante Togo encontra-se com a esquadra do almirante Dewa, que vigia a formação russa à frente. Logo após, a frota japonesa vira para o sul-sudoeste e confronta a frota russa. Um observador britânico a bordo de um dos navios japoneses notou este como um momento que exigia ação rápida e dedicada. De fato, um grande eufemismo. Do lado russo, os comandantes da frota se dirigiram para suas respectivas torres de comando. Enquanto a Marinha Imperial Japonesa começava a cruzar o T russo, ambos os lados se olhavam intensamente, esperando pelo momento certo. Como Togo tinha um oficial de sinais realmente bom, ele havia pré-arranjado a maioria de seus sinais, e então uma simples bandeira Z foi hasteada logo depois. Na época, a Marinha Imperial Japonesa era fortemente influenciada pela Marinha Real, e a mensagem pré-escrita que a bandeira significava tem mais do que um toque de inspiração nelsoniana. O destino do Império depende dos resultados desta batalha. Que cada homem faça o seu dever máximo. Tendo fechado a distância quase dentro do alcance da bateria principal, a frota japonesa agora começa uma volta em U para trazê-los de volta através do rosto dos russos neste novo alcance diminuído. Mas por alguns minutos, os navios líderes de sua frota estarão praticamente estacionários. Esta é uma ótima chance de começar a acertar alguns golpes. Por ordens de Rozhesvensky, Suvorov abre fogo, juntamente com Alexander III e Borodino. Atrás deles, outros navios tentam se alinhar à frente e os líderes estão atrapalhando. Apesar das dificuldades da longa jornada, algumas lições de Rozhesvensky permaneceram. O primeiro projétil atinge a água a apenas 20 metros do Mikasa, seguido logo por dezenas de outros. Conforme as formações avançam, mais navios russos juntam-se ao ataque, e em 5 minutos o Mikasa é atingido 19 vezes, sem acertar um único tiro em resposta. O mar ao redor do navio almirante japonês ferve e emana vapor pelos numerosos quase acertos. Togo ordena que o Mikasa abra fogo. A princípio, os tiros japoneses são longos, muito longos, e de forma implausível parece que os russos realmente vão levar a melhor neste duelo de artilharia, mas os nervos se acalmam e as correções são feitas. Os encouraçados japoneses abrem fogo contra o Suvorov, enquanto os cruzadores blindados se concentram no Oziliabaya, que ostenta a bandeira do segundo em comando russo, mas desconhecido para a maioria da tripulação e para os japoneses, ele havia morrido dias atrás. A bandeira está presente apenas para fins de moral, para fazer a tripulação russa acreditar que o almirante ainda está lá, somente em seu leito de enfermo.
Não ajudando em nada é que na confusão das manobras do navio russo, o Ossiliabaia é forçado a quase parar para evitar o Oriol bem à frente. Ela está sendo confrontada por 6 cruzadores blindados simultaneamente. O primeiro projétil japonês atinge o navio almirante russo. Está carregado com Shimosa, um explosivo de ácido pícrico que queima significativamente mais quente e com muito mais potência do que as cargas de pólvora e algodão-pólvora usadas em outras frotas na época. O projétil, quando explode, também irrompe com uma brilhante cortina de chamas. Os japoneses também fizeram outras coisas, como aumentar a carga de explosão em si por um fator de 3 em termos de massa, e o fato de que muitos realmente explodem ao impacto faz pouca diferença para o dano geral, pois as poderosas ondas de choque rasgam a superestrutura do navio e as chamas superaquecidas fazem a mistura de muitas camadas de tinta, alguns acessórios de madeira restantes, e a sujeira de pó de carvão e outras acumulações da longa viagem deixadas nos convéses e superestruturas de muitos navios russos para inflamar, e logo as chamas estão lambendo muitos navios na linha de batalha cada vez mais desorganizada. Este seria o primeiro teste real de Pre-Dreadnoughts em combate, revelando rapidamente várias fraquezas inesperadas. Placas de aço mais finas projetadas para proteger contra explosões e estilhaços nas partes superiores do casco e da superestrutura foram dilaceradas pelas explosões de Chemossa, transformando-se em tempestades de estilhaços. Escadas de ferro externas de vários navios foram rasgadas e torcidas, impedindo o acesso da tripulação a outras partes do navio. Muitos canhões pequenos, montados como defesas anti-abordagem e anti-torpedeiros, foram arrancados do convés junto com suas tripulações e lançados pelo ar. Somente nas baterias de casamata e torres havia um mínimo de segurança, mas nem mesmo essas áreas seriam completamente seguras. Na extremidade mais distante da linha russa, os navios mais antigos de Nebogatov estão disparando contra qualquer coisa que entre no alcance. O Nicholas acerta um golpe de sorte no Osama, tirando-o de ação por quase 3/4 de uma hora, e então começa a acertar o Nishin e o Kasuga, mas os navios japoneses simplesmente aceleram para 15 nós e aumentam a distância, uma velocidade que os navios antigos do esquadrão de Nebogatov não conseguem alcançar. Ele ordena que seus navios comecem a zigue-zaguear. Isso praticamente não afeta a precisão relativamente baixa de sua unidade, mas frustra os japoneses, que não conseguem atingir pesadamente os alvos antigos, móveis e evasivos. Suvorov está em chamas. Um projétil atingiu os aposentos do capitão e desta vez as chamas não se extinguem com as camadas de tinta. O calor das várias explosões de fato aquece tanto o ar que os binóculos nas torres de comando se tornam inúteis em uma névoa de ar superaquecido e fumaça. Estilhaços atingem a torre de comando, penetrando-a e matando 3 homens. Em breve, mais e mais estilhaços, pedaços da superestrutura e jatos de água estão batendo na torre de comando protegida, ou rasgando buracos nela, ou passando pelas fendas já feitas. Tanto para um lugar seguro para comandar. Por outro lado, lá fora é basicamente fogo, fumaça e cadáveres. O capitão implora para Rozhesvensky mudar de curso, mas ele se recusa. Embora tal mudança atrapalhasse a solução de disparo de Togo, também perturbaria a própria de Suvorov. Um projétil atinge o navio abaixo da linha d'água, rasgando um buraco. Por fim, Rozhesvensky ordena que o navio vire para estibordo, colocando, em teoria, as duas frotas em cursos quase paralelos. Mais estilhaços atingem a torre de comando, ferindo levemente o almirante. Ele se senta em uma cadeira e observa o massacre. 6 pessoas já estão mortas dentro da torre de comando, outras feridas, e ninguém consegue ver o exterior para avaliar a situação em outras áreas do navio. Um oficial abre caminho em meio ao caos para relatar um grave incêndio em uma das torretas. Rozhesvensky ordena laconicamente que ele tente apagar, pois não há muito que ele possa fazer de dentro da torre de comando. Sob constante bombardeio dos encouraçados japoneses, mais estilhaços quentes de metal perfuram a torre de comando, desta vez ferindo gravemente Rostov-on-Don na cabeça e nas pernas, enquanto outro atinge o capitão do navio com uma ferida muito mais grave na cabeça, que mais tarde se mostraria fatal. O fogo se espalhou a bordo do Suvorov até a popa e a ponte. Os mastros sumiram, o leme está avariado e o navio permanece preso, virando a este bordo.
Os telêmetros estão destruídos, parte da artilharia está desmontada e o navio almirante russo deve estar praticamente inoperante como unidade de combate. Mas ainda assim, as numerosas armas intactas a bordo continuam a cuspir cascas desafiadoramente em qualquer navio japonês que passa, que eles acontecem notar, que por sua vez se encontram surpresos que alguém está mesmo vivo, muito menos lutando, no inferno de aço à deriva. A torre de comando não é mais sustentável. Restam apenas 4 homens vivos, todos feridos, Rozesvensky, 2 de sua equipe e um marinheiro. Eles empurram corpos e descem por um eixo blindado até uma posição de combate inferior. Rozesvensky ordena aos oficiais que consertem o leme e coloquem o navio de volta em ação, antes de partir em busca de um lugar de onde pudesse ver algo, desviando de passagens e escadas, muitas das quais estão em chamas abaixo do convés. Apesar do tecer bêbado e lento do Suvorov ao sair da linha, quando ela saiu da linha, o Alexander III Bordino e Aurel simplesmente seguiram o líder. Mas após alguns minutos, eles perceberam o que aconteceu e Alexander III voltou ao curso, agora liderando a formação russa e se tornando o alvo número 1 de Togo. A batalha estava mudando, com a frota japonesa gradualmente forçando os russos a se moverem, até que toda a batalha estivesse se dirigindo para o sudeste. Suvorov parou e a frota russa passa por ela, ainda lutando contra os japoneses. Agora é a vez de Alexander III sentir a fúria do fogo de artilharia do encouraçado japonês. Já em chamas em diversos pontos, ele segue determinado enquanto os navios de Togo prosseguem com o bombardeio, cientes de que decapitar a linha russa navio por navio ainda é a rota mais favorável para a vitória. Em outro lugar, Osil Yabiaya, o alvo dos cruzadores japoneses, está afundando, inclinando-se rapidamente para o porto até virar em meio a uma confusão de vapor e spray. Centenas de homens caem no mar enquanto projéteis japoneses continuam a cair ao seu redor. Um cruzador, um rebocador e alguns dos barcos torpedeiros correm sob fogo para tentar resgatar alguns dos estimados 400 sobreviventes das águas geladas. Sizyaviliki é atingido e começa a inundar. Durante a próxima hora, ela será atingida por um total de 9 projéteis de 3 calibres diferentes, incendiando-a e cortando o fornecimento de água para o equipamento de combate a incêndio. Quando a retaguarda da linha russa entra em ação, os cruzadores Oleg e Aurora, as 2 unidades mais eficientes da frota russa, entram na luta e são rapidamente pegos em um fogo cruzado japonês. Os navios reagem, desviando dos torpedos avistados na água. Em algum lugar no meio de tudo isso, o Kamchatka está lentamente navegando em círculos, gradualmente afundando pela popa, ironicamente, não por barcos de torpedo, mas por tiros comuns japoneses de seus cruzadores. Agora completamente em chamas, Alexander III sai da linha. Bordino, suicidamente, alguns poderiam argumentar, assume seu lugar como líder. Uma busca por Rozesvensky a bordo do Suvorov finalmente o localiza, ferido por mais estilhaços de granada na torre de canhão de 6 polegadas a estibordo, após ter ajudado a dispará-lo até um golpe dizimar a equipe de canhão. Ele solicita novos artilheiros, mas é informado que o canhão está totalmente destruído. O nevoeiro engrossa novamente, reduzindo temporariamente o tiroteio entre as linhas de batalha principais. Entretanto, em meio aos navios russos incapacitados e em chamas, onde o nevoeiro é mais fino, os cruzadores e destroyers japoneses prosseguem com a execução metódica de tudo que ainda flutua. 4 barcos torpedeiros japoneses lançam um ataque ao Suvorov. Apesar de queimar constantemente por várias horas e agora levar um torpedo na popa, o navio ainda revida aos seus atacantes com algumas armas restantes. Não havendo necessidade de continuar o ataque de perto, os barcos torpedeiros recuam, registrando a posição para um possível ataque noturno caso o Suvorov sobreviva até lá. Sizyaviliki faz um retorno surpresa à luta, tendo apagado seus incêndios, embora entre na luta com uma forte inclinação para a esquerda. O cruzador blindado japonês Nishin foi gravemente atingido. Os projéteis arrancaram várias armas principais e praticamente desarmaram todo o navio.
No meio de tudo isso, o alferes Isoroku Yamamoto perde 2 dedos devido aos restos de uma explosão. Se ele tivesse perdido um terceiro, teria sido invalidado do serviço militar. Assim, pela retenção de um único dígito, haveria consequências bastante grandes algumas décadas mais tarde. Com pouco mais a fazer, Rusesvensky permaneceu na torre de canhão destruída até desmaiar. Agora, o barco torpedo russo Brini aparece à vista. O capitão Kolometsev mal reconhece o navio almirante. Os mastros, chaminés e a maior parte da superestrutura se foram. Parece mais um pedaço ardente de carvão flutuante do que um navio. Um Rozhesvensky quase inconsciente é transferido à medida que o barco de torpedo se aproxima. Outro barco torpedeiro passa velozmente pelo navio principal de Nebogatov e anuncia que Rozhesvensky está ferido e entregou o comando a ele com ordens para seguir para Vladivostok. Embora Nebogatov não entenda a parte sobre receber o comando, eles já estavam indo para Vladivostok de qualquer maneira. À deriva, como o Suvorov, com uma inclinação pronunciada, o Alexander III de repente vira e afunda em questão de minutos. Após suportar o pior ataque da frota japonesa por quase 4 horas, o Borodino agora é apenas uma casca em chamas, inclinando-se gravemente. Seus canhões dianteiros ainda disparam, mas 12 minutos depois, quando o encouraçado Fuji se afasta, ele decide limpar seus canhões com uma última salva de despedida. Um projétil atinge o navio e em instantes o fogo se espalha e uma das revistas de 6 polegadas detona. Mais detonações abalam o navio em sequência, fazendo-o inclinar-se subitamente. O casco virado para cima flutua brevemente antes de desaparecer. Os navios russos restantes passam pelo naufrágio, embora o Orel, também muito danificado, esteja reduzindo a velocidade rapidamente. 4 barcos torpedeiros se aproximam novamente do Suvorov à deriva. De 7 torpedos, eles acertam 2, possivelmente 3, e uma enorme nuvem de fumaça amarela e preta irrompe, indicando uma provável explosão de depósito ou incêndio. Em 10 minutos, o navio almirante russo também vira, ainda disparando suas armas restantes. O almirante Togo ordena que seus navios cessem o fogo e se retirem. Os barcos de torpedo russos são tão preocupantes para Togo na escuridão quanto os equivalentes japoneses são para os russos. Porém, ao contrário deles, Togo pode agir para proteger seus encouraçados dos russos. Avariado e ainda flutuando, o esquadrão de Nabogatov vira para sudoeste para tentar evadir os navios japoneses. Com a escuridão agora total, as unidades de Nabogatov tentam seguir novamente para o nordeste, mas, uma a uma, seja por danos ou falta de confiança, as embarcações russas começam a recuar ou se afastar da formação. Durante a noite, lanchas torpedeiras japonesas atacam várias vezes, entre outras coisas, acertando o que eventualmente será um golpe mortal no Sissoi Veliki e um golpe similar no cruzador Almirante Nakimov. Ao amanhecer do dia 15, somente 4 embarcações seguem o Nicholas, a nau capitânia de Nebogatov. Isolados, danificados e cercados por barcos de torpedo inimigos, o Oleg e o Aurora seguem para sudoeste, deixando a área de batalha. Navarin, castigado por conchas e torpedos durante todo o dia, está mancando quando uma embarcação de torpedo japonesa solta uma sequência de minas encadeadas à sua frente. Ela atinge a corrente e arrasta ao menos 2 minas para o contato. Ela também rapidamente se cura e afunda. Em algum lugar, na escuridão, o navio de defesa costeira Admiral Ushakov se perdeu e acabará lutando em uma última resistência de um único navio, quase esquecido no estrondo e na confusão da batalha. Sol brilhante e sem neblina são a ordem do dia enquanto o amanhecer se ergue para o segundo dia da batalha. O cruzador Izumrud é enviado para investigar plumas de fumaça no horizonte. As notícias não são boas, são navios japoneses, mas então chegam mais detalhes. São embarcações mais antigas comandadas pelo almirante Kataoka, não os navios modernos de Togo. Muito ao sul, Oleg e Aurora, juntamente com o Zemshug, enfrentam um dilema sobre qual direção seguir. Muitos oficiais favorecem o retorno ao norte e o almirante Enquist é possivelmente o almirante menos eficaz da frota russa, muito facilmente influenciável,
mas eventualmente ele ordena que eles sigam para a China, mas logo depois é persuadido a seguir para Manila, onde é um pouco menos provável que os japoneses consigam forçar o território agora americano a entregar os navios, ao contrário dos chineses recentemente derrotados. Ao ouvir que estão enfrentando navios japoneses mais antigos, a força russa restante se anima e se prepara para a batalha. Mesmo os navios mais antigos ainda estão em melhor estado que os russos e usam sua velocidade superior para recuar. O melhor para eles seriam alguns cruzadores protegidos e antigos encouraçados chineses de torre, provavelmente as únicas forças japonesas que Nabogatov poderia enfrentar com confiança de vitória. Mas, é claro, Kataoka teve ajuda, e logo depois, as forças de Togo aparecem no horizonte. Encontrando-se cercado e em desvantagem de 27 para 5, Nabogatov hasteia um sinal que indica rendição e convoca um conselho de guerra. 5 minutos após o início do debate, os japoneses abrem fogo. Em 10 minutos, o Nicholas tem 6 buracos de bala abaixo da linha d'água. Exasperado, Nabogatov, ciente dos tripulantes sobreviventes em seu esquadrão, ordena que o sinal seja substituído pela bandeira japonesa, um ato de rendição mais explícito que, espera-se, não será ignorado. Os outros seguem o exemplo, exceto pelo cruzador Izumrud, que percebe que há uma lacuna nos navios que o cercam e usa sua velocidade para romper a linha e escapar. O almirante Toga envia 2 oficiais ao Nicholas, indicando que está preparado para aceitar uma rendição honrosa, mas o Novogatov deve ir imediatamente ao Mikasa, e nenhuma tentativa deve ser feita para sabotar os navios que restam. Os navios japoneses parecem intactos para o almirante russo. Isso só é verdade quando comparado aos navios russos. Mikasa apresenta mais de 30 impactos separados, Shikishima teve uma de suas armas explodida, Fuji teve um canhão principal explodido por um impacto de um navio russo, Nishin foi praticamente desarmado e uma série de outros navios sofreram danos leves a moderados. Ainda assim, a Marinha Imperial Japonesa é definitivamente a vencedora deste confronto. Togo permite que Nabogatov faça uma rendição condicional. Ele concorda em relatar o resultado da batalha ao Tsar e respeitar a propriedade pessoal da tripulação. Ele também passará um pedido aos seus superiores sobre repatriação, se os russos ainda forem bem-vindos em casa, isto é. Reconhecendo o alcance global de seus adversários, o almirante japonês envia homens para começar a assegurar seus prémios. E com isso, a Batalha de Tsushima está oficialmente encerrada. Os 3 cruzadores russos que rumaram ao sul chegariam a Manila, encontrando um esquadrão americano de 2 encouraçados e 3 cruzadores no trajeto. A Aurora continuaria a participar da Revolução Russa e sobrevive até hoje em São Petersburgo. Depois de uma longa jornada com uma troca de torpedeiros, Rossesvensky foi capturado pelos japoneses quando 2 de seus próprios torpedeiros encontraram e perseguiram os navios russos encarregados de levá-lo a Vladivostok. Ele seria tratado por suas lesões em um hospital japonês e eventualmente repatriado. Apesar de suas lesões e de estar fora de ação na maior parte da batalha, ele enfrentaria seu tribunal militar com bravura, assumindo toda a responsabilidade. Como resultado, o Tsar comutou as sentenças dos oficiais para punições mínimas. Ele morreria de um ataque cardíaco em 1909. O almirante Togo foi promovido, honrado e, entre outras coisas, recebeu controle sobre a educação do futuro imperador Hirohito. Ele viveria até 1934, morrendo de câncer aos 86 anos. No total, 21 navios russos seriam afundados, capturados ou perdidos. 3 deles chegaram a Vladivostok. Os japoneses só perderiam 3 barcos torpedeiros. Vários dos navios rendidos seriam então levados para o serviço japonês sob novos nomes. A batalha efetivamente encerraria a guerra russo-japonesa. Embora o conflito se prolongasse por um pouco mais de tempo, sem qualquer capacidade de contestar os mares e com as linhas de suprimento japonesas seguras, a Rússia foi rapidamente forçada a negociar e a guerra terminou com o Tratado de Portsmouth.
É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma revisão de navio, nos informe nos comentários abaixo, não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas de doca seca.